pouquinho de microagressões? Eu Sim. estava lendo um livro, Academic Freedom, pro mestrado, e num desses capítulos eles tratam de microagressões e do poder de silenciamento, Uhum. né, dos grupos tidos como minorias, né, no âmbito acadêmico. E aí, quando fui ler o seu Racismo Recreativo, você fala sobre as microagressões e você subdivide em 3. Eu queria que você falasse pra gente um pouquinho sobre isso. Sim, com certeza. Veja, essa teoria de microagressões foi proposta por um psiquiatra negro norte-americano chamado Charles Peirce. Ele escreveu um texto de 7 páginas apenas, mas que transformou os estudos sobre o racismo naquele país. E ele partiu do seguinte pressuposto. Bom, que curioso, né? Nós agora vivemos num mundo que está baseado na ideia de que se não há racismo legalmente autorizado, o racismo acabou. Não existe nenhum outro tipo de racismo. Tá? Agora, o problema é o seguinte, o racismo, afirma o professor Peirce, é uma doença contagiosa. Ele afeta a mente, ele afeta a percepção de todas as pessoas. E ele não ocorre apenas na forma de uma discriminação direta, não é baseada na intencionalidade e na arbitrariedade. Ele também está presente em pequenos atos que não são suficientemente graves, por exemplo, para gerar um processo judicial, mas que de qualquer forma comunica indiferença, desprezo e ódio por grupos minoritários. E uma das formas presentes, né, uma das manifestações mais comuns das microagressões é exatamente o humor. Né? Então, outros autores, Donald Su, por exemplo, que outro psicólogo cognitivista, que tem dedicado os seus últimos 15 anos no trabalho sobre microagressão, vai fazer essa diferenciação entre microassalto, microinsulto e microinvalidação. Então, esse microassalto ocorre, por exemplo, quando alguém expressa quando expressa desprezo por meio de atos, por meio de falas. Quando, por exemplo, qual é a minha experiência cotidiana nos restaurantes, supermercados, supermercados no bairro que eu moro, um bairro de classe média alta. Eu estou aguardando na fila, há pessoas brancas na minha frente e o caixa pergunta: boa noite, bom dia, como a senhora vai? A senhora encontrou tudo que a senhora queria? Há alguma coisa, alguma sugestão, alguma coisa? Não é? Trata a pessoa da forma mais educada possível. Chega a minha vez, CPF na nota. O tom de voz muda, não é? A face da pessoa muda, não é? É um tom claramente agressivo. Agora, eu posso processar aquele estabelecimento comercial porque a moça me perguntou se eu quero CPF na nota. O que o estabelecimento dirá? Não, meu senhor, isso é um procedimento padrão. Nós perguntamos isso para todas as pessoas, para todos os nossos clientes. Então, isso é um microassalto. É a negação, não é, do mesmo tipo de deferência, de educação, de polidez a grupos minoritários. Uma coisa muito comum que nós temos no Brasil é chamar todas as pessoas de ascendência asiática de o japa. Ô japa, ô japinha, eu vou ali num japa, não é? E as pessoas que fazem isso não sabem se elas são de ascendência coreana, chinesa, não é? Japonesa, laotiana. Todas e quaisquer pessoas que têm aqueles traços fenotípicos são chamadas de japa. Bem, eu estou certo que pessoas de ascendência asiática, chinesa, coreana, etc., definitivamente não gostam disso. Né? Primeiro porque é um indivíduo e esse indivíduo não corresponde por toda a comunidade de pessoas japonesas e certamente
ele não corresponde, né, por toda a comunidade de pessoas de ascendência asiática. Isso é o que nós chamamos de um micro-insulto. Ou então, quando eu vou ao cinema. Eu me sento e vou assistir Doutor Estranho. Eu escrevi um artigo chamado Eu Quero Ser um Super-Herói, no qual eu defendo, é uma continuação desse livro, Racismo Recreativo, no qual eu defendo a ideia de que o direito à liberdade da própria imagem tem um caráter coletivo. Estou lá assistindo esse filme na casa de amigos, é um homem branco, tem um acidente de carro, ele era um cirurgião plástico, não consegue mais exercer a profissão, fica sabendo que é uma possibilidade de cura. É no Tibete, preste atenção, no Tibete, ele vai para o Tibete e chega lá e é assaltado por um homem negro. Eu fiquei olhando aquilo, mas quantas pessoas negras moram no Tibete? Será que é um contingente assim tão grande a ponto de ter um problema de criminalidade negra? Olha, eu estou certo, a maioria das pessoas brancas que estavam no local não se ligaram. Não é? Agora, para mim, isso foi um micro-insulto. Uma representação cultural, não é? Arbitrária, preconceituosa, racista de todos os homens negros. E nós temos ainda as micro-invalidações, que é a experiência cotidiana de mulheres. Não é? O que a maioria de homens e também de muitas mulheres fazem todos os dias? Duvidar da capacidade profissional de mulheres. É a experiência que minhas alunas me contam todos os dias que eu dou aulas sobre teorias de discriminação. Elas falam, professor, eu trabalho nesse escritório, os clientes chegam, eles apresentam um problema, eu explico, olha, as suas chances de vencer essa causa são essa. E eles, não sei, estou em dúvida, será que você poderia chamar um colega seu? Aí vem, não é, um colega, um homem branco, obviamente, ele explica a mesmíssima coisa. Sim, não, agora ficou claro, agora eu entendi. Ou seja, não é? O que as pessoas, que grupos minoritários têm para dizer é irrelevante. A experiência dessas pessoas, a experiência cultural, não é? As demandas, tudo isso não tem nenhuma relevância. Tá? Ou se tem, as pessoas ouvem, mas simplesmente... Então agora, qual é o problema dessas microagressões? Elas não acontecem hoje e depois daqui a 6 meses. Elas acontecem todos os dias. E é possível que uma pessoa negra sofra microagressões e ela não se dê conta disso? Com toda certeza, com toda certeza. Veja só, no meu livro, O que é Discriminação, eu apresento diferentes características da discriminação. E uma delas é o caráter reflexivo da discriminação. Então, o estigma racial, ele não afeta apenas a percepção dos membros do grupo racial dominante. Eles afetam também a percepção dos grupos minoritários. Tá? Então, como é que nós explicamos, por exemplo, o policial negro que é especialmente violento em relação a policiais, a homens negros? Por causa desse aspecto reflexivo. Porque ele também internalizou esse estigma racial e ele passa a tratar a outra pessoa da mesma forma. Ele internalizou esse ódio que a sociedade tem em relação a pessoas negras e ele também passa a odiar a si mesmo, e a autoridade, ou o abuso da autoridade, é uma forma de compensação psicológica que o indivíduo tem, não é? De compensação psicológica que esse indivíduo utiliza.